Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós podemos aqui nos reunir com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Hora Nazarena, devocional da Igreja de Nazaré no Tauá, e como nós fazemos, sempre com o propósito de podermos alimentarmos e conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar contigo uns versos da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, Salmos 139, versos de 13 a 16. Salmos 139, dos versos 13 ao 16, e vem dizendo assim a palavra de Deus. Nós podemos acompanhar juntos. Pois tu me formaste no meu interior, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que coisa maravilhosa esse salmo, né? Como é bom nós podermos saber que temos um Deus que nos conhece. Não nos conhece apenas de uma forma externa, ou por aquilo que os outros falam, por aquilo que nós nos deixamos apresentar, mas nos conhece porque antes de sermos formados, a sua palavra já nos diz que ele nos conhecia. E não apenas nos conhecia, como nada em nós ficou oculto aos seus olhos. E mais do que isso, todos os nossos dias foram escritos no seu livro antes que ele ainda existia. E quando nós então podemos pensar na profundeza e na maravilhosa grandeza dessa palavra, há algo mais que nós possamos acreditar. É que este Deus que te conhece, que me conhece, que nos conhece, esse Deus de amor e de misericórdia, esse Deus que está sempre conosco, onde quer que nós estejamos, que nós jamais podemos nos ausentar ou nos esconder da sua presença, ele fez tudo isso com um propósito. Você já parou para pensar que a sua vida tem um propósito? Há muitas pessoas que às vezes, em meio a essas dificuldades, em meio a esses fatos que está acontecendo, em meio a não conseguir realizar algumas coisas, a primeira coisa que eles questionam é por que nasceu, ou por que vive dessa maneira. Às vezes usam expressões tão semelhantes àquelas de Gideão, né? Quando o anjo aparece a Gideão e fala, o Senhor é contigo, homem valente, ele fala, se o Senhor é comigo, ou o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo dessa maneira? Por que isso está acontecendo conosco? Então, há algo que nós precisamos aprender a divulgar e entender no nosso interior. Todos nós fomos criados por um propósito. E o nosso propósito inicial é glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Esse Deus maravilhoso que nos criou de maneira assombrosa, nos criou com um motivo, para a sua glória. Então todas as vezes em que nós abrimos os nossos olhos de manhã, levantamos, trabalhamos, vamos para um lugar ou para o outro, nós devemos entender, hoje foi mais um dia que Deus nos deu para podermos engrandecer e bendizer o nome dele. Então ele nos criou com a sua glória. Ele nos criou para que o mundo veja em nós o seu amor e a sua graça. E como é que nós podemos ver isso? E como é que nós podemos demonstrar isso? Começa com a gratidão. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor então nos deu vida, primeiro nos justificando, depois perdoando os nossos pecados e nos conduzindo e nele a vida eterna. Um terceiro ponto que nós podemos dizer que as nossas vidas têm um propósito de glorificar a Deus, de demonstrar a gratidão com aquilo que Ele fez para as nossas vidas, é que o Senhor tem um plano maravilhoso
na minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele que Ele criou. E este plano é que um dia nós possamos também desfrutar eternamente da sua presença. O seu plano não é vinculado apenas às coisas deste mundo. O apóstolo Paulo ele diz que se a nossa ideia ou se a nossa felicidade está apenas baseada nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas se o nosso plano, a nossa vida, a nossa alegria, o nosso prazer está em pensar em uma eternidade, e essa eternidade não vincula simplesmente a essas coisas, mas sim ao lado de um Deus que é todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que te formou, que me formou, que nos formou e faz com que a sua vontade, o seu querer, possa cada vez mais estar habilitado a divulgar o teu santo nome. Então, isso é algo tremendo. E diante a isso, nós podemos exaltar, glorificar e bendizer ao Senhor. Então é por isso que essa palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor nos formaste no seu interior. E de maneira assombrosamente maravilhosa. E a nossa alma sabe disso muito bem. Nós não temos a dimensão exata dessa palavra, mas nós podemos perceber isso cada vez mais que nós meditamos naquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Imagine claramente se o Senhor não fosse conosco, ou se nós não fôssemos formados e criados por Deus, ou se Deus não tivesse um propósito nas nossas vidas. O que seria de nós? Seríamos como folhas secas, que o vento levaria de um lado para o outro. Seríamos como aqueles que não têm direção, que andam errantes por aí, sem reconhecer nada ou ninguém. Seríamos simplesmente homens sem futuro algum. Então, com isso, eu te convido no dia de hoje a pensar um pouco mais. Há um Deus que te criou e te criou com propósito, para que você glorifique o nome dele. E nisso nós podemos juntos bendizer ao Senhor e o adorar sempre. Eu queria te convidar, esse momento, a um momento de gratidão para com o Senhor. E esse momento de gratidão é nós podemos orar e louvar o Senhor pelo fato dele nos criar e ter um plano na nossa vida. Vamos orar juntos? Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor e nós te bendizemos nessa noite de hoje. Nós confiamos em Ti e no Teu poder. Nós sabemos, ó Deus, que fomos criados por Ti, formados por Ti, e as nossas vidas só têm, ó Deus, qualquer tipo de significado porque nós estamos em Ti. Nós somos gratos porque nos amaste e por amor a nós entregaste o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Que nossa vida, ó Deus, então possa glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que estão à sua volta. E hoje, relembramos a todos, nós temos o nosso culto no lar, que é feito pelo aplicativo Google Meet. Se você quer participar do nosso culto, mande para mim aí pelo Zap uma mensagem e no horário do culto a gente manda o link para você. Deus te abençoe, até amanhã, fique com Deus.